Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora fechar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras. Olá, olá, aventureiros e aventureiras de plantão aí, nossos caros e preciosíssimas ouvintes aí do Masmorra D2. Estamos hoje em um episódio muito especial mesmo. Sim. O episódio de número 47. E vocês neste querido briefing aí, daqui a pouquinho, vão entender por que o 47 é um número especial. Então, eu sou o Diogo e estou aqui para dizer que o RPG é memorável. A maioria dos momentos são engraçadíssimos, alguns épicos, outros, emocionantes, mas todos eles fazem parte da nossa história. Então, meus amigos, estou acompanhado aqui pelo meu fiel escudeiro, O Dudu, como sempre, aqui, junto do Diogo, para trazer para vocês todas as histórias memoráveis do RPG que aconteceram em nossas mesas, gente. Porque, como o Diogo disse, número 47 é um número aí que tem uma simbologia especial pra gente. é cabalístico, pra gente é cabalístico, Sim, galera. tem todo um significado que vocês vão saber logo em seguida, né? Mas é isso, gente. O RPG tá aí. É uma fonte de entretenimento muito boa, às vezes nem tanto, né? E vamos dizer assim, É sim. existe, pra mim já existe assim uma tensão, uma emoção ali no momento de rolar o D20, sabe? É um misto de medo, mas com esperança de dar certo, sabe? O medo acho que é porque eu tirei muitos Ou uns. de dar errado, né? É, Exatamente. Eu tirei muitos uns aí que me deram várias coisas ruins durante várias campanhas. Mas que criaram várias histórias boas. Os uns, histórias então é boas? isso, galera. Os uns criam histórias boas, sim. Claro que criam, pô. E a gente vai falar disso no episódio de hoje, galera. Então, momentos memoráveis do RPG. E estamos aqui para começar isso. E primeiro vamos explicar. Por que isso. o 47? Por quê? Por quê? Por quê? Em resumo, galera, toda essa história nasceu com uma das nossas primeiríssimas campanhas aí, com o nosso amigo Victor, que era o narrador, né? Uhum. E essa história se passava num mundo, vamos dizer assim, virtual, né? Que estava ligado ali, tipo uma Matrix, onde nossos personagens entravam dentro daquela rede Meio e era tudo uma Saw. grande simulação. Exatamente, meio Sword Art Isso. Online, essa ideia aí. E lá dentro a gente tinha alguns personagens. E o personagem que estava envolvido com a 47 era o meu personagem, que era o Rox. O que era o Rox, galera? O Rox era um cachorro que foi ligado numa máquina e colocado lá dentro pra saber o que acontecia com a mente do cão. Basicamente. E ele ganhou uma consciência lá dentro. Evoluiu a sua mente canina. O mundo do RPG é maravilhoso que ele permite essas maluquices. E o nosso querido Rox, dentro das suas desventuras lá no mundo e tal, ele adquiriu uma habilidade de multiplicar-se e separar o seu próprio corpo em shurikens. Então, ele tinha essa capacidade de, vamos dizer assim, né, se transformar em um enxame, uma nuvem de shurikens. E cada shuriken tinha um número, porque cada uma delas era como se fosse uma pequena parte da vida dele, né? Então tinha shuriken 1, shuriken 2, 3, 4, 5, etc. E aí, nessa história toda, vocês já podem estar imaginando aonde isso chegou. A gente teve histórias relacionadas a shuriken de número 47. Sim. A gente separou aqui um pedacinho do Victor contando pra gente, né? Como que foi presenciar esse momento. Exatamente. E roda o VT aí, vai. Oi, Dudu. Oi, Diogo. Como é que vocês estão? Bom, quando eu estava mestrando, a criação da 47. Por motivos aleatórios, estávamos para resolver um problema na época em que eu mestrava e o Diogo, com seu personagem do Rox, ele tinha inúmeras habilidades, dentre elas a criação de certos materiais, e ele criava shurikens. E naquele momento precisávamos adentrar em um certo local que estava muito bem protegido, e ele sacou a shuriken de número 46.
A 46 estava muito desmotivada porque todas elas tinham um tipo de personalidade, elas interagiam de forma diferente com ele. E ela tava mais ou menos assim, olha, não tô afim de fazer o trabalho, não, pô, tava dormindo, entendeu? E bom, é isso que ele recolhe e ele traz a próxima. A famosa 47. A 47 já veio com personalidade militar. Ela veio, sim senhor, bora pra dentro, vamos fazer a cobra fumar. E não só isso, mas desde aquele momento a 47 virou um ícone, ela já virou uma personificação dentro do nosso RPG, não importa em qual RPG, porque não houve momento em que a 47 não foi sacada e problemas não foram resolvidos. A 47 não só adentrou sozinha aquele local, como ela matou alguns dos inimigos que eram potencialmente problemáticos, trouxe materiais necessários, ela fez o resgate praticamente sozinha. Ela olhou para todo mundo e falou, sobe na mochila que o resto eu faço. E desde então, a 47 ela se tornou uma personagem a par do próprio do próprio Rox. E ela resolveu muita coisa e houveram muitos outros momentos, tanto é que ela vem aparecendo como pontos de easter egg em vários outros RPGs também. E isso é uma coisa muito legal, quando a coisa vira épica ao ponto de transcender aquilo que ela foi basicamente pronta para ser feita, né? É, galera, como vocês viram, a gente não tá brincando quando dissemos que a 47 é do Balacobaco. Que, pasmem, é a Shuriken que só tirou 20 naturais numa campanha de 4 para 5 anos. Então tu imagina o quão lendária é essa birosca dessa Shuriken, que só tirava 20 e ela só foi usada 3 vezes nesse tempo todo. Então... Desde então, o número 47 se tornou sinônimo de uma ação épica, uma ação incrível, inimaginável na nossa mesa, uma ação lendária. E a irmã dela, 46, tá precisando de mais motivação. Vamos botar a Shuriken Coach lá pra falar com ela. Fazer uma terapia, porque, coitada, tá meio pra baixo. Mas também, né, cara, com uma irmã dessa dali é desmotivante, né, cara? É praticamente o primo que passou no concurso. Exatamente isso que eu ia falar. O encontro de família, o teu primo que é médico e você que tá ainda não engajado, ainda não engrenou ainda na estrada da vida. Esse tipo de coisa acontece, galera. Mas vamos lá. Vocês viram aí, Shuriken 47, entenderam por que o 47 é especial e agora sim, momentos memoráveis do RPG começando, Dudu. Vamos lá, bora nessa. É isso aí. Bom, já perceberam que o 47 pra gente tem essa simbologia, né? E a gente queria trazer um episódio pra vocês, trazendo partes dos nossos jogos que foram, assim, super memoráveis, épicos. Isso, ou talvez nem só a tanto. nata da nata. A ou nata talvez nem da tanto. nata. Não, foi pra sim, vocês. Sim. Os momentos que não foram tanto, assim, foram engraçados, pelo menos, né? E vai ter muita coisa engraçada. E então, vamos aí na sequência. Victor, conta pra gente qual outra lembrança que você tem aí de um episódio memorável. Um segundo ponto que eu acho muito bacana, dessa vez eu tive a oportunidade de protagonizar, foi no RPG do Diogo Ravenger, quando eu estava com o Folks. E bem no início, nós estávamos ainda fazendo algumas caças nesse mundo, né? Onde somos influenciados pelos elementos e as aventuras. Nós estávamos fazendo uma pequena caça e encontramos uma javalina mortal. Não só mortal pelo nome, mas sim porque ela detinha o elemento da morte. E controlar aquele combate foi muito difícil, mas o Folks naquela época, eu não tinha tantas habilidades quanto tínhamos no final, mas os meus outros colegas de equipe também não tinham tanta mobilidade. Então eu me mantive no controle de grupo, aonde por rolagens absurdas, onde força não era o meu maior atributo, contra uma javalina 100% mortal, né, e totalmente voltada em força e em constituição, usando do terreno onde eu lacei parte de um galho mais alto numa árvore, do qual usamos para prender as presas da javalina, e ela estava para dar investidas em todo mundo. Em alguns momentos, durante boa parte do combate, o meu grande feito para mim foi ter conseguido controlar e bater de frente com ela devido a sistemas de roldanas que foram arcaicamente feitos com os galhos e os ganchos e correntes que eu tinha, para evitar de que ela
conseguisse alcançar personagens do nosso grupo, né, jogadores do nosso grupo, e até mesmo conseguir parar uma investida mortífera em cima de, se eu não me engano, ou do Thiago, ou até mesmo do Dudu, que foi uma das coisas que eu mais gostei de ter feito, foi ter combatido usando terreno e usado, né, estratégias e mais, muito mais do que simplesmente chegar lá e explodir alguma coisa. Eu achei isso muito legal naquela época. Olha aí, cara. Pra quem diz aí que uma luta difícil não abre oportunidades para uma interpretação, tá mentindo, cara. Porque a gente sabe que quanto maior o obstáculo, maior você precisa dar jeito dentro das suas ferramentas para poder conseguir superá-lo. Então é muito interessante ver nessa história, né, cara? Como que a interpretação, além do uso consciente dos seus arredores, pode fazer com que as suas ações fiquem muito mais maneiras. E, galera, naquela oportunidade eu era o narrador e concedi vários bônus nas ações do nosso amigo só por meramente ter feito essas interpretações sacadas geniais aí que ele foi fazendo durante o combate. Sim, o jeito que ele usou os ganchos ali pra prender a javali e evitar que a gente fosse atacado. Agora, realmente, eu não lembro. Ele comentou que ele evitou... Agora, eu não lembro se era o meu personagem, o Eric, ou a personagem, a Safira, que era o personagem do Thiago, de ser atacado no momento. Eu acho que não era eu acho que era a Safira. Porque eu estava de longe, eu lutava de longe, porque eu era arqueiro. Então, provavelmente deve ter sido a Safira que estava ali em perigo, e ele conseguiu ali, com seus ganchos, conseguir prender a criatura na árvore e evitar que o estrago fosse bem maior, né? Porque aquele javali era realmente da morte. Nossa querida amiga Daphne aí, tá lá. É isso aí, cara, histórias do RPG. Tá lá com o tio David até hoje. Exatamente. Continuando nessa, a gente tem agora, pessoal, um momento icônico. Imaginem só, vocês são um grupo de aventureiros que estão procurando por um tal de arquiteto. Um cara aí que tava criando com uma tecnologia muito absurda, né, cara? Masmorras, equipamentos e coisas do gênero que pareciam ser anos além da tecnologia da época. Então você com o seu grupo precisa encontrar esse arquiteto para poder descobrir se ele está relacionado ali com as relíquias que você está investigando, com o plano maligno, né? Se ele está do lado do bem, se ele está do lado do mal. Então nessa investigação você vai lá, encontra o seu mestre e um momento de interpretação a lá Trapalhões acontece, entregando toda a cereja do bolo e tudo quanto é coisa de boa. Então, ó, manda aí, vai. Deixa o Victor contar, que a gente tem a gente vai ter a visão jogador, depois a visão mestre. Isso, vai lá, Victor, você primeiro, vai lá. Foi protagonizado junto do Diogo, na época em que jogávamos o RPG de Rudran do Hans, aonde basicamente foi uma luta intelectual ao ponto de que a gente conseguiu bugar a mente do mestre, a ponto que ele soltou a informação que a gente mais precisava sem querer querendo. Mas isso ficou legal porque, bom, foi 100% interpretativo e nós estávamos ali no combate, num combate, digamos, né, numa conversa, numa mesa, a gente precisava encontrar uma certa pessoa que era um arquiteto. Estávamos numa ponte onde ele já tinha construído e entendíamos que ele tinha sido sequestrado. E quando sentamos com o informante dele, e ele falava, não, o arquiteto, vocês não vão ter chance de encontrar o arquiteto, porque ele estava nos persuadindo, na verdade, a desistir dessa busca sem sentido, ao ponto de que em algum momento nós, conversando com ele, embolando a cabeça dele, e até mesmo a nossa, em algum momento, ele nos solta, vocês vão encontrar com o arquiteto mais aqui à frente. A gente parou, um olhou pro cara do outro e falou, o arquiteto tá aqui? E aí o mestre ficou com aquela cara do tipo, eu não devia ter passado essa informação agora, eu soltei sem querer. Olha aí, galera, Percebe-se aí que o mestre deu uma confundida aí, né? E acabou entregando o que não entregou era pra entregar. Entregou a paçoca. Entregou a paçoca antes da hora. Mas vamos deixar o mestre. Vamos deixar o mestre agora, falar isso também. Isso aí. A versão do mestre é o corte do diretor, né? Director Cut. Vai lá, Hans, sua vez agora.
E pensando aqui, um outro momento bem icônico e bem legal mesmo foi quando eu estava mestrando, né? Eu estava mestrando um RPG, primeira vez como mestre, e o pessoal estava atrás de uma planta baixa da casa de um mago muito poderoso. E aí eles encontraram com uma colônia de halflings que tinham algumas informações, e aí eu acabei deixando escapar que o arquiteto que tinha construído a casa estava lá. Aquele dia foi muito engraçado. O Diogo olhou pro Vitor, o Vitor olhou pro Diogo e os dois falaram ao mesmo tempo: o arquiteto tá aqui? E aí, nossa senhora, a única coisa que eu lembrei foi um ops, e a cena finalizou por aí. Foi muito engraçado aquele dia. Então, galera, olha só como no meio da interpretação a gente pode até ir interagindo e fazer as pessoas ficarem confusas, cara. Ao ponto de se embananar e falar: ah, o fulano que tava aqui, ele tava assim. Ih, caraca, não podia falar que ele tava. Ou até às vezes, né, igual em série que a gente vê, tipo assim, o cara falando só o nome de uma pessoa e o outro reconhecendo e deixou entregar que ele também sabia que existia, né? Ao invés de dar aquela ocultada. Então, isso acontece, galera. Ah, e assim, legal é que no contexto ali, né? Gera toda uma interpretação totalmente diferente, né? Porque vocês não esperavam ali imprevisível. Que o arquiteto estivesse ali. Eu acho que o mais legal é a reação nos jogadores e nos personagens, né? Tipo, ué, o arquiteto tá aqui? Tipo, era uma coisa totalmente inesperada. Então, acho que isso é legal, trouxe uma surpresa que eu acho que ninguém esperava, acho que nenhum mestre esperava, né? E foi completamente natural, né? Muito maneiro. Isso, assim, foi um momento totalmente, assim, inusitado e natural, e eu acho que isso é uma das coisas legais, assim, do RPG, né? Porque pode acontecer coisas que você não tá esperando, né? Exatamente, e uma coisa que vocês não estavam esperando é um homem ou uma mulher, não, eu não sei se era um homem ou se era uma mulher, esse personagem do Thiago, mas era um personagem com nervos de aço, galera. Por quê? Ou não. Ou não, né? Porque mesmo ameaçado aí nessa próxima história por um inimigo muito poderoso, capaz de colocar uma maldição no próprio coração dele, que o mataria, né? Cruelmente, caso ele rompesse o acordo com aquela criatura maligna. Ele teve aí a interjeição, né, mais maneira de todas, a reação, assim, que deixaria qualquer, cara, sabe, aquele esquadrão antibomba, o cara vai lá e desarma o C4, e ele escorre, assim, aquele suor, e o cara, você tá vendo que ele tem nervos ali nem de aço, é de adamantio, mano. Então, todos esses caras ficam no chinelo, perto do Thiago, que protagonizou essa história aqui, que vai ser contada pelo nosso amigo aqui. Vamos lá. Mas um adendo aqui antes da história entrar, né? Eu lembro desse personagem. Esse personagem era bem atrapalhado. Era uma cantora pop, né? A diva pop. E Thiago já tinha aprontado 1001 coisas com esse personagem. E digo mais, tinha um motorista cego. Bom, como isso funcionava? Não funcionava, galera. Vai, bota a história aí, vocês vão entender. Existem muitos momentos clássicos do nosso RPG que são muito memoráveis e que eu gosto bastante de lembrar, mas tem um que fica realmente muito na minha mente, que foi o dia em que o cara do caos, ele foi visitar a personagem do Thiago, pegou o coração dele, falou que se contasse para alguém que tinha visto, ela ia morrer. E assim, o mestre na época, né, que era o Vitor, ele fez uma interpretação bem macabra, sabe? Foi um negócio bem bacana, e a reação do Thiago foi um simples tá. E assim que o bicho saiu, a primeira coisa que ele fez foi falar pro personagem do Diogo que tinha encontrado com o vilão. E como o vilão tinha dito, ele ia matar o Thiago, né? Aí aconteceu que o Thiago morreu e teve que fazer um personagem novo. Meus amigos, é difícil superar uma expressão de dor, né, cara?
Como esse garoto fazia ali muito bem, ele também tinha um raciocínio inimaginável, né, Edu? Assim, respeitou muito bem as regras da maldição. Coisa de louco. É, né? Percebe-se. Não, e pra quem não estava lá, galera, a gente pode dizer que foi muito engraçado, porque foi tipo, o KKKKK, morreu. Então, era pra dizer caos, né? Não conseguiu passar o recado. Só gastou sua ali. vida com isso, só gaguejou, mas nos proporcionou esse momento memorável. Sim. E mais uma ficha, né, que o Thiago teve que fazer. Exatamente, fora o clássico na hora que o chefão colocou a mão no peito dele e arrancou o coração pra fora. Esse também foi incrível, interjeição de dor aí mostrada dos fino do fino, absoluto cinema. Então, tem um vídeo, eu vou colocar o link depois para o pessoal, é um vídeo de um filme feito em casa que o cara vai... Isso, esse mesmo. Eles estão assaltando lá, aí depois eles dão um tiro na mulher, ai. Não, eles dão um tiro na cabeça dela, ela toma o tiro, olha pra frente e fala, ai. Então, foi nesse nível a nossa interpretação. É, exatamente. Thiago, tá de parabéns. Por favor, palmas aqui, Goblin Editor, pra essa interpretação aí do nosso DiCaprio com estrabismo. Mas vamos lá, galera. Segue o jogo, porque a próxima história... ela é muito interessante. Como vocês viram, galera, nos nossos RPGs a gente sempre coloca um elemento de domar uma criatura, né? Um elemento de ter um parceirinho pra você. E nós temos o nosso clássico amigo Darlan aí, que com seu personagem Alatar, domou uma formiga, né, galera? E é uma formiga atroz, né? Do tamanho de um boi. Então, vocês sabem, galera, que um inseto, diferente de um animal normal, ele tem um intelecto muito mais limitado. Então ele tem ainda, né, uma dificuldade de ser domado. Como você domaria um inseto? Difícil, né? De você conceber, porque a comunicação é complicada e tal. Então, como domar uma criatura que só tem instintos primais? E aí o nosso amigo Darlan vai contar pra gente como terminou a experiência dele de domar uma formiga que é capaz de cortar árvores com suas mandíbulas e presas e como você... amarra ela como um cachorrinho filhotinho, né? Com uma corda que você acha numa construção. Assim, né, estacionando ela na cidade, cheia de pessoas e etc. Mas é uma história bacana, vai, continua. Tá, talvez não seja tão bacana. Mas vai lá. Tô pensando exatamente isso. Então, meus amigos Diogo e Dudu, a minha contribuição aí pro podcast de vocês, uma história nas nossas campanhas, tem uma que é bem hilária e ao mesmo tempo me deu um trabalho danado. Eu tava com o meu personagem, Alatar, né, que era um mago da guerra, e a gente tava lá no continente de Aera, do RPG de Ravender, e era um personagem que controlava a luz, né, e a gente tinha se aventurado, tinha conseguido retornar para a cidade, e aí quando a gente tinha retornado para a cidade, durante a aventura eu domestiquei uma formiga, né? Uma formiga gigante, maneiraça, a formiga era bem rápida, e ela tinha habilidade de vida nela, então ela tinha cura. Então era uma formiga bem interessante, por isso que eu tive o desejo e acabei dominando ela, né? Aí domestiquei ela e fomos para a cidade. Só que ela ainda não estava sob treinamento, né? E eu pensei que os básicos treinamentos do D&D seriam suficientes para poder controlar a formiga. Então a gente foi numa taverna, aí meu personagem deixou a formiga presa naquelas tipo madeiras que a gente prende cavalo, né? Aí amarrei ela ali e passei a ordem, né, dela ficar conforme as habilidades de adestrar animais que a gente tem no D&D. Porém, a formiga, depois de um certo tempo, ela esqueceu, né? A gente teve rolagens, é claro, de sorte, a formiga esqueceu da ordem que eu dei. E aí a fome fala mais alto, e a formiga se libertou, porque uma cordinha não vai prender ela muito, né? Ela se libertou e foi procurar comida na cidade. O problema é que era uma formiga gigante, né? Então a comida dela também era bem grande. E aí foi o grande problema, porque ela matou 2 habitantes da cidade, e aí foi uma correria danada para tentar capturar a formiga. Eu fui para julgamento devido a isso tudo. Se não fosse um personagem épico lá e uma sorte danada no dado para ele me ajudar, ele, que era o Taliezinho, né, era um bardo, ele conseguiu ali pegar o povo que tava tudo alvoroçado, doido para me enforcar, né, me queimar na fogueira por causa da minha formiga. Ele conseguiu
fazer com que os habitantes aceitassem uma outra forma de reaver, né, esses danos que eu causei e tudo mais para a cidade. As pessoas ficaram feridas, as destruições que teve e tudo mais. Então eu acabei tendo que fazer algumas coisas em prol pra cidade, né? Então foi uma aventura muito louca, e é aquela aventura que a gente para pensar, a gente tem que pensar muito bem no que a gente está fazendo, porque senão os problemas podem ser grandes. Mas foi uma aventura bem legal, divertida e ao mesmo tempo deu trabalho. Então, crianças, no episódio de hoje, vocês aprenderam que não se amarra com uma corda uma criatura capaz de arrebentar uma árvore com força bruta, e que ela sempre irá agir como uma criatura sem o seu mestre por perto. Exatamente, E aí, claro, a gente tem que complementar aqui que teve todo um rebuliço na cidade, né, no meio de Aera ali, porque aquela criatura saiu fazendo um estrago no meio da cidade, né? E houve um combate ali, correria atrás do bicho, né? O personagem do Victor, o Focus ali, fazendo o que podia para tentar parar a criatura. Eu não lembro quais eram os outros personagens que estavam envolvidos ali na hora, mas aí o Focus estava lá conseguindo combater a criatura, só que quem deu o último golpe foi Safira, o personagem de Thiago. E por causa disso, Safira foi considerada a heroína da cidade, ganhando até uma estátua no centro da cidade, porque ela foi a heroína que salvou praticamente a Era, né, do ataque da formiga gigante. Né? Enquanto quem praticamente combateu ali o tempo todo a criatura não ganhou nem uma anotaçãozinha assim na base. Já diziam os RPGs eletrônicos que quem dá o último hit leva o loot e o XP. Então, nesse caso, foi exatamente o que aconteceu. Ai. E galera, agora que vocês já estão inteirados e já sabem que a gente gosta de parceiros nos nossos RPGs, fiquem com essa história muito épica do nosso amigo Fael, que foi lá domar um tucaninho, filhotinho, fofinho, e nem tudo saiu como planejado. Então, vou contar a história aqui do Erui e como o Magneto entrou para o grupo. Estávamos eu e o Dudu, né, numa sessão extra de Ravend, na cidade de Aera. Nós estávamos lá fazendo algumas coisas e decidimos que naquele dia iríamos domar algum animalzinho para fazer parte ali do nosso grupo e andar conosco. Então decidimos ir ali para a floresta mais próxima, e quando chegamos lá nós procuramos por animais, né, que tivessem dupla herança, que seriam ali os poderes elementais. Eu já tinha 2, que era fogo e luz, que dava energia, e eu queria um pet que também tivesse 2 heranças elementais. Então fomos eu e Dudu. Chegando na floresta, nós encontramos ali o primeiro, que era um macaquinho, né? E o Dudu, como ele tem um domesticar animais mais alto, ele simplesmente pegou e chamou: "Vem cá, macaquinho". O macaquinho desceu da árvore contente, foi lá, pum, rolou o dado, conseguiu domesticar o animalzinho. Bom, fazer um corte aqui rapidinho na história do Fael para falar que eu só consegui porque eu tirei um 20 para domar o meu amigo Bolha, tá? Eu falei: "Quer ser meu amigo?" Rolei, tirei um 20, aí ele falou assim, desceu da árvore, veio no meu ombro e falou: "Quero, é nóis." E viramos parceiro pro resto do jogo. Mas aí, continua aí. Exatamente. Vai lá, Rafael, continue. Falei: agora é a minha vez. Andamos mais um pouquinho pela floresta e encontramos um tucano que tinha dupla herança também, que era terra e eletricidade, que formava ali o magnetismo. Então eu falei: bom, vai ser fácil, né? Rolei ali meu domesticar animais, eu como um simples bardo, não obtive sucesso, e foi aí que começou a grande treta, porque não consegui de primeira, então a gente teria que ir para um combate estilo Pokémon. E eu tinha que tomar muito cuidado, porque o tucano, ele ainda não tinha evolução nenhuma, e ele tinha 10 de vida, né? Então, tipo assim, qualquer pancada que eu desse nele, ele poderia morrer. E foi. E assim iniciou o
combate mais tenso, intenso e longo da minha vida. Porque eu rolei o dado, tirei 15 no dado, falei pronto, não tem como eu errar. Um bichinho não evoluído de 10 de vida, o bicho vai me tira 19 no dado. Errei. Ele foi, me atacou, me deu dano. Eu fui, tentei de novo, 18. Falei, impossível agora ele escapar. Tirou um 20 natural. Rolei o dado novamente, ele me atacou, me deu dano, rolei o dado novamente para tentar acertar ele, tirei 19. Falei, agora é impossível, 20 natural. Eu falei, não é possível. Rolei o dado, 15, ele foi e me tirou um 17. Está difícil. Comecei a perder vida, eu deveria ter aproximadamente uns 50 pontos de vida. Nesse combate eu acho que eu já estava com uns 30 de vidas e o Tucano, que veio se chamar Magneto, ainda não tinha recebido um dano. Rolei o dado, tirei um 20. Falei, agora é impossível, não há mais o que fazer. Ele foi, tirou um 20 natural também. E aí foi confirmar o 20 natural com um outro 20 natural, né? Ou seja, não consegui. Eu cheguei até os meus 15 de vida, 10 de vida aproximadamente, eu já quase morrendo pra ele. Finalmente, eu consegui tirar um 19 e ele tirou um 15 e eu consegui acertar ele. E nessa porrada, eu levei ele a menos 1 de vida e aí eu curei ele. E aí, como agradecimento por não ter matado ele, ele decidiu se tornar ali o meu pet. Mas de fato, foi o combate mais difícil da minha vida, porque você não imagina que um tucano de 10 de vida vai conseguir tirar 5 20 naturais em uma única sessão, onde você só queria domesticar ele. Em compensação, foi um dos pets mais fortes da mesa, porque ele ficou muito bolado, ele teve uma personalidade muito duvidosa, né? Agradeço aí ao mestre Diogo por ter dado a ideia de ter dado aquela personalidade turrona para ele, na qual ele não levava um desaforo para casa e não respeitava nem o próprio mestre dele. Exceto mesmo quando a coisa estava bem preta, mas fora isso, era bem difícil. É isso aí, pessoal. Então, vocês viram que o início da aventura lendária aí do Magneto e o seu pet, quer dizer, o seu tutor aí Exatamente. Seu tutor Erui, Fael, né? Começou aí dessa maneira bem não ortodoxa, né, cara? Porque o Tucano tava inspirado pra tirar 20 naquele dia, tá? Vou dizer mesmo. Vou dizer aqui que eu acho até hoje que foi o Magneto que domou o Erui. Mas, enfim. E outro detalhe, né? É, exatamente. O meu personagem, Eric, estava lá, presente. Eu estava atrás de uma moita, assistindo tudo e não agi nenhum momento para ajudar. Porque realmente, como ele disse, ele poderia matar o Tucano. Então, se duas pessoas combatessem, seria ruim. Então, eu deixei ele agir sozinho, poxa. Eu não ia atrapalhar ele ali no momento dele, né, poxa. Exatamente, não atrapalhou, né? Mas, galera, a gente tem agora uma história que essa também deixou aí uma lembrança muito gostosa pra gente, exceto pra pessoa que vivenciou ela, que era, né, um dos nossos antigos amigos aí, num combate em um estilo torneio que tinha no jogo, teve que enfrentar o terror monociclístico. Então, vai lá, deixa o nosso mestre Victor aí contar como que foi a batalha dele contra a temível Monomoto. Bom, nós tínhamos um amigo nosso que jogava conosco um tempo atrás e ele teve que enfrentar literalmente o pior inimigo do RPG. Não, senhores, não é um Tarrasque. Não, senhores, não é um Goblin. Não é nada parecido. É um NPC. Todo mundo tem medo de um NPC, mas quando você tem medo de um NPC inofensivo, a coisa fica muito boa. Eis aqui o quadro, eis aqui a cena. No início de um RPG meu, nós tínhamos um costume de colocar sempre um pequeno torneio, uma competição para as pessoas se conhecerem, etc. E não foi diferente nesse caso. Só que dessa vez, esse jogador em questão, ele caiu contra um NPC meu. E bom, o NPC, ele era extremamente inofensivo, na verdade. Ele tinha apenas 2 habilidades. Na época estávamos jogando o sistema BESM de D20, né? E bom, o meu personagem, meu NPC, ele tinha a habilidade de criar um canhãozinho e ele tinha uma outra habilidade que ajudava ele a se locomover, porque ele era muito frágil. Se você desse um tapa nele, ele caía. Ele tinha 8 pontos de vida, era nível 2, era comparável a um mago, coitado. E aí o que acontece? O nosso amigo não conseguia encostar nesse meu NPC, não porque ele se esquivava perfeitamente, porque os dados não estavam ajudando, ou ele fazia o que ele sabe fazer melhor. Ele
corria. Ele criava um canhão que dava um dado de dano, que era um D4 ou um D6, ficava uma rodada sem fazer nada, depois dava um tiro. Então era um tiro sim, tiro não, tiro sim, tiro não. E ele não tinha outra forma de bater, ele saía correndo. Basicamente era isso. E aí o dia que ele finalmente, né, eu falo o dia porque demorou, que ele finalmente chegou no rapaz, no NPC, o NPC olhou pra ele e falou: você me obrigou a usar a minha habilidade secreta. Monomoto! Sim, é uma roda com uma cadeira. E é uma moto. E é uma moto de uma roda. Só que nós temos um jogador na nossa mesa que gosta de botar pilha. Ele olhou pro outro e falou: cara, você tá fudido. Ele invocou monomoto. Puta que pariu. O cara caiu na pilha. Ele caiu muito na pilha. Tipo, nossa, agora me fudeu. Caraca, ele tem isso, que não sei o que. Ele nem sabia o que o negócio fazia. Era uma motinha que dava pra ele durante, acho que, sei lá, 1D4 rodadas, acho que era 3 rodadas, locomoção de um veículo. Dava ali uns 30 metros por rodada. É muita coisa. Só que ele só andava. A motinha também subia a parede. Então ele subiu a parede e ficou sentado num banquinho, sei lá, tipo uns 9 metros de altura. Você tem inúmeras maneiras de chegar até a pessoa, bater. Ele era um mágico, ele tinha poderes místicos, ele tinha tudo. Só que ele entrou num loop que só faltou ele rasgar o ficha na minha frente. E aquilo ficou desesperadoramente engraçado. Porque no final das contas eu consegui colocar com o NPC, eu precisei de mais ou menos umas 8 rodadas pra isso. É sério, gente, demorou muito. Eu precisei de umas 8 rodadas e eu consegui colocar 4 canhãozinhos no jogo. E eles demoravam pra bater. E a uma certa hora ele largou, parou na frente do canhão e foi praticamente me acerta. Mas cara, era uma monomoto, era uma roda. O cara surtou por conta de uma roda. Ai, Deus. Du, e aí? Sem comentários, né, cara? Acho que é uma história que fala por si só, né? Ela anda sozinha. Eu tô deveras impactado aqui. Mas eu acho que eu entendo esse medo que teve ali no momento. Porque cara, tem horas que a gente acaba agindo por medo mesmo no RPG, sabe? Às vezes não é nada. Quantas vezes o mestre fala assim, tem uma porta ali, e você vai com toda cautela, você tenta tudo antes de abrir a porta, entendeu? Porque exatamente. O inesperado, né, o que não é visível, causa medo. Então... Exatamente, e quando você tem aquele jogador filha da mãe, igual o Kelvin aí, que ficou pentelhando o malandro, quando ele já tava ali mais baixo, né, ele veio e deu o golpe de misericórdia na moral do garoto. E fez ele temer até um monociclo motorizado. Então, galera, a Monomoto seguiu também a nossa mesa durante anos, galera, e é falada até hoje. Bom, existem outras histórias aí que a gente pode comentar, né, Diogo? Que são muito boas, né? Mas o episódio do Masmorra D2 especial 47 de momentos memoráveis do RPG está acabando. Foi bom enquanto durou, esperamos que vocês tenham se divertido. Tínhamos muito mais histórias, com certeza. Tinha mais coisa, mas aquele negócio, a gente tem que resumir, porque o Goblin Editor já gritou aqui pra mim no meu ouvido aqui, que estamos ultrapassando o tempo, né? Então a gente tem que cortar aqui, mas quem sabe depois a gente não vem com mais histórias depois futuramente e tal. Com certeza vai ter uma parte 2, então se você gostou, galera, poxa, dá aquele like, 5 estrelinhas pro MD2 lá no Spotify. Estamos aí toda semana trazendo conteúdo pra vocês. Lá no Spotify não, aqui no Spotify. Lá, aqui, tamo no YouTube, tamo no Spotify, tamo em tudo quanto é canto, meu amigo. Tá confuso. Tô confuso igual o mestre, tá bom? E galera, igual o Thiago. E caraca, aí ficou difícil, hein? Então, pessoal, digo pra vocês, tomem cuidado com os seus jogos de RPG. E se você tem também uma história memorável que precisa ser contada e dividida com o mundão, manda pra gente. Forte abraço pra vocês, fiquem bem e tenham uma semana RPGística. É isso aí, pessoal. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram pra ficar sabendo de tudo que tá acontecendo. Se quiser deixar uma mensagem lá via DM também, meio escondidinho assim, sabe, do que aconteceu no seu RPG e tal, pra gente ficar sabendo aqui e talvez contar pros outros também, se vocês deixarem, claro. Fiquem à vontade. E a gente se vê no próximo episódio, ok? A gente continua aqui, sempre trazendo mais conteúdo pra vocês. E semana que vem a gente tá de volta com mais histórias ou mais animes, séries, jogos, enfim, o que Viu? Não fui só eu que fiquei confuso. Então...
É muita tiaguice e vocês estão no centro de tudo isso. Forte abraço, galera. Agora é verdade, esse bilhete foi embora. É isso aí, valeu, galera. Até mais.